Fala, meus amigos, estamos começando aqui esse segundo vídeo de hoje, tá, no qual a gente vai falar sobre a questão do Elon Musk, tá? Contra aí contra a justiça brasileira, Alexandre de Moraes, tá rolando uma pendenga violenta aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. E já peço desculpas a vocês aí pela minha voz, tô com um princípio de gripe aqui, mas enfim, tentando fazer o vídeo aí, tá, para refletir essas questões importantes aqui e manter a produção do canal, tá? Antes, deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, tá o link, o zap está na descrição do vídeo. E a gente conversa a respeito, apesar desse absurdo que eu sigo vivendo aqui, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre 4 aspectos fundamentais da briga entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, tá? Então, primeiramente eu vou rapidamente resumir a questão para vocês aqui, algumas repercussões, tá? E a gente faz a reflexão aqui na segunda metade do vídeo, falando sobre esses 4 fatores, né? Esses 4 aspectos fundamentais que são importantes da gente, na minha concepção, da gente observar nessa pendenga aí entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, e mais propriamente aí do Twitter, né? O X aí, que é essa, né, que ele mudou o nome lá da rede social, e a justiça brasileira, tá? Então, pessoal, vamos lá, rapidamente, falando aqui, citando para vocês um resuminho aqui do Leonardo Sakamoto, tá? Ele fala o seguinte: Musk destampa o esgoto no Twitter ao sugerir que vai ignorar justiça, tá? E aí ele diz o seguinte aqui: em meio a ataques às decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o proprietário do X Twitter, o bilionário Elon Musk, afirmou que a sua empresa está levantando todas as restrições determinadas pelo Poder Judiciário brasileiro. Não foi claro sobre quais decisões ele se referia, mas isso abre um grave precedente. Primeiro, porque qualquer pessoa física ou jurídica que opera em um país está sujeita às suas leis e ao seu Poder Judiciário. Questionamentos devem ser feitos em tribunais e, caso o apelo não seja ouvido, pode-se acionar o Sistema de Justiça Interamericano, na Organização dos Estados Americanos, ou internacional nas Nações Unidas, contra um Estado, né? Além disso, o Twitter já foi obrigado a excluir contas e postagens no Brasil que tratavam de temas como planejamento de ataques para matar estudantes em escolas. A rede foi usada por grupos que estimulam esse crime em abril do ano passado, mas também que promoviam mentiras sobre o coronavírus em meio à pandemia de Covid-19. A desinformação propagada por negacionistas ajudou a ultrapassarmos 710 mil mortes pela doença no país. E essa é uma das questões que a gente vai pensar aqui, tá? Essa ideia aí de essas mentiras, né, espalhadas pela internet e tudo mais. Ou seja, não é apenas conteúdo relacionado a ataques ao Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado que foram removidos pela plataforma após pressão externa. Ao chamar Alexandre de Moraes de censor e sugerir que suas decisões não serão mais obedecidas, Musk incentiva o desrespeito às instituições pela extrema-direita e ecoa declarações de Jair Bolsonaro, que bradou que passaria a ignorar as decisões do ministro do STF em um ato na Avenida Paulista em 7 de setembro de 2021, isso como presidente, né? Se um empresário dizer isso já é bizarro, né? Um presidente do próprio país dizer que vai ignorar as leis do próprio país, quer dizer, é um negócio inacreditável, e isso acabou gerando aquela catástrofe lá do 8 de janeiro, né? Que é bem um retrato do que é a direita brasileira, aquilo ali, né? Enfim, para finalizar, ele diz, né, para o Elon Musk, que nunca viu a operação brasileira do Twitter como lucrativa, essa é uma excelente oportunidade para sair do país se vendendo como pretenso mártir de uma pretensa liberdade, lembrando que liberdade para fomentar golpe, Covid-19 e ataques em escolas não é liberdade, jogando a culpa em terceiros e ainda ajudar as posições da extrema-direita de Donald Trump e Bolsonaro. Agora é torcer para que os esgotos da internet não se entusiasmem com a promessa de Musk de descumprir decisões judiciais, sentindo-se livres para fazer o que fazem de melhor. Na verdade, isso já está acontecendo, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso aqui também. E, pessoal, para finalizar aqui ainda, o Jamil Chad, tá? Ele publicou o seguinte aqui. Isso aqui é mais rapidinho, né? O texto do Jamil Chad. Ele diz, né, que o Elon Musk e a extrema-direita repetem no Brasil o receituário que usaram nos Estados Unidos. E repito, né, é uma reflexão que eu tenho feito aqui nos últimos meses, porque essas coisas a gente vai refletindo e vai pensando, né, em certos aspectos, digamos, né, dilemáticos ali, vamos dizer assim, né? Tem certos momentos que você olha para a questão e diz, pô, isso aqui é um dilema, né?
E qual é o dilema que eu já adianto aqui para vocês? Quer dizer, como chamar de extrema-direita um movimento que é encabeçado por gente como Donald Trump e Elon Musk, que são bilionários, né? Ou seja, fazem parte do mercado, tradicional mercado, não tem novidade nenhuma nisso. E fazem aí, na verdade, estão fazendo o mesmo que o tal mercado sempre fez. Rockefeller e essas figuras aí que já são aí, né, centenárias, e que não é novidade isso. Então, por que a gente ainda insistir em trabalhar com essa ideia de extrema-direita? Será que faz sentido? Será que diz bem a questão? Né? É o caso de pensar aí. Bom, o Jamil Chad diz aqui que, ao revelar o conteúdo de supostos e-mails internos do Twitter, o bilionário Elon Musk e a extrema-direita repetem no Brasil o mesmo receituário que adotaram nos Estados Unidos na esperança de ampliar os ataques contra qualquer força política contrária a Donald Trump. Tá? Agora, só um parêntese também, né? Já fiz vídeos aqui também para ponderar que o Donald Trump, a extrema-direita, a chamada extrema-direita dos Estados Unidos, não é o Bolsonaro, né? E o caso do Elon Musk é um outro caso que a gente também vai ter que pensar aqui, separado, mas não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um submisso, é um retardadinho que, sabe, é uma massa de manobra do grande capital. E que, na verdade, acaba gerando prejuízos para o país, né, e não melhorias. O Trump joga em outro esquema. Ele joga num esquema ali de defender os interesses dos empresários locais, da economia local e etc e tal. Tá? A segurança nacional, eles têm, já fiz vídeo aqui sobre isso, né? Eles têm lá nos documentos de segurança nacional, eles têm a defesa da economia local como algo assim, né? Fundamental da segurança nacional. Tá? Ao contrário da direita latino-americana, fiz aqui, né, um vídeo falando sobre o Equador, que na verdade joga contra a economia local, independente, e está cagando para a segurança do país, segurança econômica do país, que é mais saber de vender tudo, abrir as pernas para os Estados Unidos e para o capital financeiro e etc e tal. Tá? Então tudo isso é importante de ponderar aí. Bom, o Jamil Chad diz aqui ainda que a narrativa ecoa a queixa de adeptos ao trumpismo que, sem qualquer tipo de provas, insistiam que as redes sociais adotavam posturas contra os seus candidatos, pontos de vista e ideias. Tá? E ele vai falando da questão das redes sociais, né? Que, enfim, estão aí sendo utilizadas por extremistas e por um discurso meio violento e tal. E, enfim, importante ponderar essa questão. Tá? E aí, pessoal, deixa eu ver aqui o que falta, né? Vamos então falar sobre as repercussões. Tá? Vamos para as repercussões aqui. E aí, para a gente poder depois passar para a reflexão. Tá? Primeiramente aqui, notícia do Movimento Democracia, após ameaças de Musk, Alexandre de Moraes determina multa de R$100 mil diária por perfil, caso a rede social desbloqueie perfis proibidos. Tá? Então já tem aí uma movimentação do Alexandre de Moraes para controlar essa ignorância aí do Elon Musk. O Felipe Neto publicou o seguinte, só para deixar claro, Elon Musk não está defendendo pessoas que deram opiniões. Ele está defendendo golpistas criminosos que participaram ativamente da tentativa de golpe de Estado no Brasil. São criminosos, incluindo foragidos da justiça, só para ninguém confundir. É exatamente isso, né? Quer dizer, essas pessoas que estão ali publicando fake news e mantendo uma atmosfera golpista no Brasil não são pessoas que estão exercitando opinião. Estão armando golpe, estão armando ali, enfim, assassinatos, estão espalhando mentiras ligadas, né, à Covid, que é um negócio que acaba gerando a morte das pessoas, né? Então esse papinho de liberdade, eu já tenho dito aqui também isso, né? Essa palavra liberdade na boca de uma figura como Bolsonaro, desconfia, porque é defensor de torturador, de ditadura, né? Então tem que desconfiar. E aí, pessoal, tem um detalhe, né, que é muito interessante para a gente fazer a reflexão aqui também no final do vídeo, vai voltar aqui na segunda parte, que é isso aqui, ó, página anti-bolsonarismo, tá? Eles dizem o seguinte aqui, ó, existe pessoa mais idiota e mau caráter do que aquela que vibra com a soberania do seu país sendo ameaçada por um bilionário americano, o estadunidense, né? São esses que se dizem patriotas. Ele coloca embaixo uma postagem de um bolsominion que diz o seguinte aqui, ó, a esquerda vai cair, o homem mais rico do mundo bateu de frente contra o Alexandre de Moraes. Quer dizer, eles estão ali enaltecendo
o cara que não é brasileiro, né, que é o homem mais rico do mundo, só porque ele é o homem mais rico do mundo, ele é, enfim, né, uma referência para os bolsomínios. E está batendo de frente, a esquerda vai cair, né? Então essa babação de gringo é típica da direita brasileira, ainda mais milionário, bilionário, né? Tá? E aí o Decomece, né, da Jovens pela Democracia, diz o seguinte aqui: os bolsonaristas são tão patriotas que aplaudem um estrangeiro querendo ditar as regras no Brasil. Pois é, né? O Renato Souza, também na Jovens pela Democracia, diz o seguinte: em postagem, o bilionário Elon Musk pede renúncia ou impeachment. Olha isso, né? do ministro Alexandre de Moraes do STF. Diz que publicará ordens que ele deu ao X, ao Twitter, né? E compartilha post com fake news alegando que a Justiça do Brasil mandou remover contas sem ordem judicial. Isso é mentira, né? Tá tudo aí, existe a ordem, existe até a multa, né? Do Alexandre de Moraes, já divulgado pela imprensa aí. Bom, e aí o Sleeping Giant publicou também o seguinte aqui, que a Anatel, urgente, né? A Anatel deixa operadoras de telefonia em alerta para retirada do Twitter do ar, tá? Se ele não cumprir, o Twitter vai sair do ar. O presidente da agência já acionou as operadoras de telefonia para caso haja necessidade de retirar a plataforma de Elon Musk do ar no Brasil, tá? E aí o Alexandre de Moraes acaba de determinar a instauração de inquérito para apurar ameaças de Elon Musk. A decisão aponta a possível prática de crimes como obstrução à justiça, inclusive em organização criminosa e incitação ao crime, tá? O ministro também exigiu a inclusão do dono do Twitter como investigado no inquérito das milícias digitais, ó, tá vendo? Porque é um pouco isso, né? Não basta prender ou punir aquele cara que está vomitando ódio, né? É importante punir aquele cara que permite esse vômito de ódio ali através da rede social, né? Senão a gente fica meio que refém de uma lógica que é vendida como transnacional e que é uma maravilha, a melhoria do mundo, o Estado é caga-regra e blá blá blá, e essa gente fica vomitando ódio, né? Armando golpe, destruindo o Congresso, prejudicando o país, botando gente no governo que acaba gerando pobreza e, enfim, piora de todos os índices, etc e tal. O Elon Musk está cagando para isso, né? Tanto está cagando que ele já deu uma declaração, está aqui na imprensa também, está nos links aí, é só conferir, é só botar no Google. Ele diz: daremos golpe onde quisermos, diz Elon Musk após insinuações sobre a Bolívia, né? Isso aconteceu há alguns anos aí, não lembro agora se são 2, 3 anos, e talvez um pouco mais aí. Ele disse o seguinte, né? O bilionário da Tesla reage a seguidor no Twitter sobre suposto apoio à derrubada de Evo Morales para garantir o suprimento de lítio para carros elétricos. Sim, foi na época na tentativa de golpe contra o Evo Morales, né? Que foi uma mulher, inclusive, Jeanine Agnès, eu acho o nome dela, e aí ele apoiou o golpe na Bolívia e disse: ó, a gente dá golpe a gente quiser. Né? Quer dizer, e dane-se, né? A gente quer pegar aquele lítio ali, que é um mineral importante ali da Bolívia, e dane-se, gerar pobreza, a gente quer meter no bolso aqui, ficar mais bilionário e dane-se o resto, entendeu? E aí quer falar agora em defesa da liberdade de expressão no Brasil, né? Um canalha, para dizer o mínimo, né? E aí, só para finalizar aqui, tá, pessoal, essa contextualização, essa repercussão, a regulação das redes sociais já existe na Europa, né? A Europa está sempre na frente aí nessas questões. E aí, como é feita aqui, né? A Consciência Política publicou como é feita a regulamentação das redes sociais na Europa. Publicado em fevereiro de 2024, a Lei Europeia sobre Serviços Digitais entra plenamente em vigor em fevereiro, né? Com um conjunto severo de normas para as plataformas online, com o objetivo de proteger de modo mais eficiente a população contra os conteúdos ilegais, né? E, enfim, essa aqui é a última repercussão para a gente passar para a nossa reflexão, tá? Então, pessoal, dito tudo isso, tá? Quais são os 4 aspectos fundamentais da briga entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes? Um deles eu já falei aqui, já adiantei, quer dizer, é o primeiro. Ou seja, a gente precisa pensar seriamente se essa expressão extrema-direita faz exatamente sentido. Porque, da mesma forma como as expressões centrão, terceira via, fiz vídeos sobre isso nos últimos anos aí, essas expressões podem estar escondendo uma realidade mais ampla e que precisa vir à tona para a gente entender melhor o processo, né? Então, se a gente fica chamando de extrema-direita esse grupo
que é mais radical, mais violento e que fala mais bobagem, né, e que se manifesta de forma mais golpista, etc. e tal, a gente acaba ignorando que, no fundo, os interesses dessa chamada extrema-direita e da direita neoliberal são os mesmos, né? Então, por que exatamente, já falei isso aqui, né, mas repito, por que as principais figuras da tal extrema-direita são isso aí, né? Trump e Elon Musk, ou seja, bilionários. Não são assim padrecos de uma cidade do interior que estão querendo catequizar o mundo. Não, são bilionários, são negociantes, são investidores do mercado financeiro, né? Então, como assim extrema-direita, né? O que significa exatamente isso? Tá? É interessante pensar para a gente poder entender melhor a questão e não ficar achando que o Paulo Guedes é diferente do Bolsonaro. Certo? Esse é o primeiro ponto, é o primeiro aspecto fundamental que essa questão do Elon Musk mostra de maneira muito evidente. Segunda questão, tá? O regime de verdade da internet. Isso precisa ser discutido, precisa ser ponderado, precisa ser refletido, porque isso é uma questão muito séria e eu adoraria, né, fazer aqui isso na minha pesquisa do doutorado, que talvez eu não consiga fazer mais aqui por culpa dessa gente nojenta aqui que está destruindo a minha vida. Mas enfim, era uma questão que eu queria pensar ali junto com a poesia do Manuel de Barros. Se eu não puder fazer isso no doutorado, vou fazer isso sozinho, porque eu estou cagando para essa gente, vou continuar aqui com as minhas leituras e isso vocês não destruírem tudo de novo, né? Mas enfim, esse regime de verdade que coloca ali, porque qual é a grande dilemática dessa questão, né? É a fronteira que separa a ficção da difamação e do ódio, né? Então tem vários livros aí, já falei aqui desse livro da Lúcia Santaella, está aqui, a Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, tá? Ela fala de vários aspectos legais aqui dessa questão. Esse livro aqui do Byung-Chul Han eu não li ainda, tá? No Enxame, ele fala das perspectivas do digital, mas eu já li aqui, né? A sinopse está aqui, né? Arrastamos-nos por trás da mídia digital, que aquém da decisão consciente transforma decisivamente nosso comportamento, nossa percepção, nossa sensação, nosso pensamento, nossa vida em conjunto. Embriagamos-nos hoje em dia da mídia digital sem que possamos avaliar inteiramente as consequências dessa embriaguez. Essa cegueira e a estupidez simultânea a ela constituem a crise atual. E aí, além disso, tem, quando você lê aqui estupidez, está incluído aí o ódio, difamação e etc e tal, tá? Então, no Enxame, livro do Byung-Chul Han, que também está aqui para ser lido. Mais dois livros aqui que estão para ser lidos também, A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Melo, tá? Que é também, né, uma pessoa que pensa isso aí já há bastante tempo. Notas de uma repórter sobre fake news e violência digital, né? Quer dizer, esse livro aqui do Michiko Kakutani, tá? A Morte da Verdade, Notas sobre a Mentira na Era Trump. Esse aqui é o livro também que está para ser lido, tá? E nesse contexto aí de pensar essa dilemática aí entre a ficção e a difamação, né, o crime e o discurso de ódio, etc e tal. E por último, pessoal, chama atenção aqui para um livro que eu já li, na verdade, mas que essa questão já precisa ser relida nos dias de hoje, a partir dessa inovação, para usar uma expressão aqui até apressada, das fake news e do discurso de ódio e da difamação, tá? Que é justamente a ideia de cultura da convergência, tá? Do Henry Jenkins, tá? Eu li esse livro aqui na época do mestrado, quer dizer, tem mais ou menos aí uns 10 anos, 9 anos, tá? Mas enfim, há que se pensar se a gente está vivendo realmente uma cultura da convergência ou a gente está vivendo, na verdade, uma cultura da divergência, uma cultura do ódio, né? Que as redes sociais estão aí meio que sobrevalorizando e dando ênfase a isso, tá? Então esse é o segundo ponto, o segundo aspecto que deve ser pensado nessa questão aí, que envolve justamente essa negação do Elon Musk, né, de entender a diferença entre a opinião e o ódio, o crime e a difamação, etc e tal, tá? O golpe de Estado. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, pessoal, cadê aqui? Deixa eu ver. O terceiro aspecto tem a ver com o sentido de como a direita brasileira reage, né, a essa questão do Elon Musk. Isso mostra, na verdade, que é preciso entender
essa questão conectada com a forma como isso é usado aqui pela direita, ou seja, né, temos que entender quem é a direita brasileira e por que ela apoia o Elon Musk, por que ela critica o Alexandre de Moraes, por que ela defende a liberdade para poder produzir o ódio, etc. e tal. Tudo isso está meio que desenhado em algumas reflexões que eu tenho feito aqui nos últimos vídeos, quer dizer, falando sobre o neomazombismo da direita, já falei aqui do livro do Darcy Ribeiro, né? Essa falta de vínculo com o país, porque essa defesa da liberdade que a direita brasileira faz e exercita, né, salvo as exceções, né, que sempre tem, salvo aí, né, mas qual é a frase aqui que resume muito bem isso aqui, né? Nem todo bolsonarista comete esses crimes da internet, mas 99% dos crimes da internet são cometidos pelos bolsonaristas, ou seja, pela direita brasileira, tá? Então isso explica bem esse comportamento, essa desconexão da direita brasileira com a lei, enfim, com a esfera pública, com respeito ao espaço público, respeito ao espaço do outro e uma série de outras coisas, tá, que eu tenho refletido aí nos últimos anos, nos últimos vídeos também, né, e que é bem o retrato desse neomazombismo da direita brasileira, ou seja, essa desidentificação radical que a direita brasileira tem com o país e que na verdade hoje está escamoteada pelo inverso, né, que é essa estratégia do simulacro, do patriotismo do Bolsonaro e da sua trupe, tá? E aí a gente precisa reler também, como eu falei aqui já, né, o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, para entender que o complexo, isso que ele está chamando de complexo de vira-lata, que é o que eu prefiro chamar de complexo de poodle, é uma manifestação mais próxima da gente aqui desse mazombismo, que hoje nitidamente já é um neomazombismo, tá? E é preciso fazer esse rastro aí para poder entender quem é a direita brasileira, né? E para finalizar, deixo aqui também essas últimas duas dicas aqui, tá? O livro do Peter Sloterdijk, Crítica da Razão Cínica, porque a razão cínica da direita brasileira é justamente essa, né? De dizer que é patriota e agir de maneira completamente individualista e muitas vezes a partir de uma desidentificação radical com o país, que fica evidente no comportamento do Bolsonaro, do Paulo Guedes, enfim, do José Serra, do Fernando Henrique, de toda essa gente, né? E também desses bolsominions que ficam aqui, né, babando o ovo do Elon Musk, né, dizendo que o Elon Musk vai destruir a esquerda brasileira, vai destruir o Alexandre de Moraes, da mesma forma que o Bolsonaro foi babar o ovo do Trump lá dizendo que I love you e batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, tá? Então isso aí é a direita brasileira, né? Que hoje a gente, né, já falei disso aqui também, um simulacro. Tá aqui os simulacros e simulação do Jean Baudrillard. Esse patriotismo da direita brasileira é a farsa, né, o simulacro perfeito ali, né? É uma gente que age completamente contra o país, se posicionando como patriota, vestindo camisinha da CBF, cantando hino e blá blá blá, né? Enfim, que mais aqui? Sim, por último, o livro do Gessé Souza, A Elite do Atraso, que também explica bem isso aí, né? Fala bem aí sobre esse grupo que é o capital econômico e tudo mais, tá bom? E aí, pessoal, para finalizar, o quarto elemento, tá? O quarto aspecto aqui que eu acho importante chamar a atenção, que é o seguinte, o Elon Musk, ele é uma espécie de, uma espécie de caricatura, né, de uma certa figura, de um certo espectro do mundo atual, que é essa gente que tem dinheiro, né, assim, quase infinito, né, que são, em grande medida, muitas vezes maiores que muitos países, né, e que representam mais uma dilemática do mundo que a gente está vivendo. Quer dizer, essa coisa do sujeito que se vende como alguém que é gerador de riquezas, né, e, na verdade, muitas vezes é um gerador de riqueza só para si mesmo, né, ou para uma meia dúzia ali, e, enfim, no final das contas, o que gera é prejuízo para a maioria das pessoas que se conectam com ele ou que estão, em maior ou menor medida, subditas aos processos empresariais que estão conectados com ele. Exemplo, tá? O Elon Musk nasceu na África do Sul. Ele nasceu na África do Sul, em Pretória, né, que é uma das capitais lá da África do Sul. A África do Sul, para quem não sabe, tem 3 capitais, né? Pretória, Cidade do Cabo e Bloemfontein, tá? E o Elon Musk nasceu na cidade de Pretória. Porém, ele se naturalizou estadunidense, né? E ele é herdeiro, né? Ele já tinha lá, o pai dele tinha muito dinheiro e tal, se não me engano, minério.
Mas enfim, e aí ele foi, investiu o dinheiro, foi ganhando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e isso aí aparece na cabeça dos ingênuos, dos alienados ou dos apressados como um exemplo de sucesso, né? E as pessoas não ponderam, muita gente não pondera esses detalhes aí, que primeiro que é herdeiro, segundo, como que ele ganhou essa fortuna toda aí, né? Aos pouquinhos foi investindo como? Muitas vezes, vejam um vídeo que eu fiz agora sobre o Equador, comprando títulos da dívida de países, e aí ganhando rios de dinheiro com isso, e aí vai investindo a partir do prejuízo de muita gente, né? E aí fica bilionário, enfim, né? Ou minimamente ali com empresas que muitas vezes geram mais lucro só para ele, tá? Vamos lá os números para a gente entender o que é isso aí, tá? O Elon Musk, então, ele nasceu na África do Sul, ele tem uma fortuna hoje de 225 bilhões de dólares, ele ano passado era o homem mais rico do mundo, hoje talvez seja o segundo aí, tá atrás daquele francês, né? Então 225 bilhões de dólares são hoje 1 trilhão 138 bilhões de reais, certo? Ele tem o equivalente a 1/10 do PIB brasileiro, só para ele, do PIB brasileiro, que é a 9ª economia do mundo, tá? E se a gente pegar o PIB da África do Sul, que é o país onde ele nasceu, e portanto, né, em tese, o país que deveria estar recebendo ali uma série, né, de benefícios gerados pelo seu, né, patriota, né, enfim, né, que é essa palavra que os bolsominions adoram, né, o PIB da África do Sul hoje é de 405 bilhões de dólares, e é um país que tem mais de 50 milhões de habitantes, tá? Quer dizer, o Elon Musk tem mais da metade do dinheiro do país dele todo, certo? E, para finalizar aqui a reflexão, né, o país dele é o país mais desigual do mundo pelo índice Gini de 2023. Tá? O índice Gini da África do Sul é de 63, tá? 4 pontos aí acima da Namíbia, que é o segundo país mais desigual. Quer dizer, o país onde o Elon Musk, o país onde o homem mais rico do mundo nasceu, é o país mais desigual do mundo. Isso é importante a gente pensar, porque isso não é um fato, né, enfim, a ser ignorado, para a gente entender essa dilemática aí, tá, dessa questão e esse aspecto bizarro que envolve essa figura do Elon Musk e a própria figura desses bilionários que hoje já são, na verdade, trilionários, né? Em reais, o Elon Musk já é um trilionário, não é mais um bilionário. E isso é um negócio que assim, a gente tem que pensar, o mundo tem que parar para pensar isso aí, porque, enfim, a África do Sul é o país mais pobre do mundo em desigualdade econômica e tem o homem mais rico do mundo, né, africano do Sul lá, tá? Enfim, então é isso, pessoal. Esses são os 4 pontos a considerar aí, né, a partir dessa questão do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, com a justiça brasileira, tá? E a gente torce aí que o Alexandre de Moraes consiga, né, enfim, dar uma certa minimizada nesses absurdos aí do Twitter e que essa gente seja punida de alguma forma, beleza? Então a gente se fala no vídeo de amanhã aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.